E aí pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo do disco carregado. No vídeo anterior, nós vimos como calcular o campo elétrico produzido por um disco carregado de raio azinho e densidade superficial de cargas sigma em um ponto do espaço que dista do centro do disco uma distância dzão. Nós vimos, utilizando elementos de simetria, que o vetor campo elétrico no ponto P atua na horizontal e para a direita. A sua representação vetorial está aqui abaixo. A magnitude do campo é dada por essa expressão e a sua representação vetorial aparece aqui com o versor Z. Muito bem. Nós estamos assumindo que a carga do disco é positiva, por isso que eu coloquei o sinal de mais aqui no sigma. Nós vamos analisar agora essa expressão para dois limites interessantes. O primeiro deles, eu vou fazer o raio azinho do disco tender a infinito. Portanto, o azinho vai ser infinitamente grande quando comparado com o valor do dzão. Quando eu jogo isso na expressão, se o azinho tende ao infinito, esse número tende ao infinito. Portanto, dividir dzinho, um número, por um número extremamente grande, faz com que essa fração seja aproximadamente igual a zero, desprezível quando comparada ao número 1. Logo, o vetor campo elétrico no ponto P passa a ser sigma sobre 2 ε0 na direção do versor Z. Observe nessa expressão que a dependência com a distância dzão desapareceu. Logo, esse campo elétrico vai ter a mesma magnitude em qualquer ponto P do espaço a uma distância dzão do disco. É por isso que este campo, nessa condição, ele é chamado de campo elétrico uniforme. Se nós quisermos visualizar esse campo elétrico no espaço, basta imaginar o disco infinitamente carregado, o disco infinito carregado com cargas elétricas positivas. Eu vou ilustrar aqui para vocês uma vista lateral daquela figura. Então você vai observar apenas essa espessura do disco, que é desprezível em nossa análise matemática. Então a espessura vai ser extremamente pequena, o disco é infinito, então você vai observar algo do tipo, em uma vista lateral. A espessura do disco é extremamente pequena, como ele é infinito. Eu vou colocar alguns pontinhos aqui para representar isso. E aqui está o nosso disco em vista lateral carregado com cargas positivas, assumindo que essa distribuição superficial de cargas, além de ser uniforme, é uma distribuição de cargas positivas. Se nós quisermos desenhar as linhas de campo elétrico do disco infinito, de raio infinito, carregado com cargas positivas, nós já vimos que a fonte do campo elétrico são as cargas e como elas são positivas, essas linhas estarão distribuídas de forma homogênea no espaço, todas na horizontal e para a direita, na região acima do plano do disco. Então, observe bem a figura aqui em questão. Essa é a representação do vetor campo elétrico uniforme que surge acima do plano do disco. Da mesma forma, essas linhas aparecem na região do plano abaixo do disco. Então eu posso representar também essas linhas de campo elétrico na região do plano abaixo do disco. A magnitude do campo elétrico em qualquer ponto do espaço nessa região ou nessa região, a magnitude é sigma sobre 2ε0. Muito bem. O mesmo resultado é obtido quando eu coloco essa condição. Se eu fizer a distância dzão do disco ser muito pequena quando comparada ao raio azinho, eu vou chegar exatamente nessa mesma expressão. Vamos observar como? Primeiramente, essa condição implica que o ponto P está tão próximo da superfície do disco, tão próximo, de forma que
a distância Dzão do ponto ao plano do disco é extremamente pequena quando comparada com o raio azinho do disco. Só que agora, qual é a diferença entre as duas situações? O meu disco agora é finito, ele continua tendo um raio azinho, porém, o meu ponto P foi colocado em um ponto do espaço muito próximo da superfície E do disco, de forma que Dzinho ficou muito menor do que o azinho. Nesta situação, observe a expressão geral primeiro. Se Dzinho é muito menor do que o azinho, essa raiz quadrada, a raiz quadrada de A ao quadrado mais Dzão ao quadrado, ela vai ser aproximadamente igual à raiz quadrada de Azinho ao quadrado, pois se o Azinho é muito maior do que o Dzão, essa soma é praticamente Azinho ao quadrado. A raiz quadrada de Azinho ao quadrado é Azinho. A expressão aqui ilustrada, essa última fração vai ficar Dzão dividido por Azinho. Dzão por Azinho vai ser praticamente zero, pois a condição que nós temos é de que Azinho é muito maior do que o Dzão. Então essa razão, ela é praticamente nula. Eu posso desprezá-la em confronto com a unidade, em confronto com o número 1. Mais uma vez, a expressão obtida é o vetor E, nesse ponto P extremamente próximo do plano do disco, vai ser sigma sobre 2 ε0 na direção z versor. Isso para pontos que estão acima do plano do disco. Perfeito? Observe como as duas expressões coincidem em nossa análise. Se nós quisermos representar o vetor campo elétrico abaixo do plano do disco, então vamos ilustrar essa diferença. O vetor campo elétrico em um ponto P acima do plano do disco, ou seja, na região onde os valores de Z são positivos, vai ser sigma sobre 2 ε0 z versor. Representando o vetor campo elétrico nos pontos do espaço que estão abaixo do plano do disco, o vetor E nesses pontos abaixo, vetor EP, vai ser sigma sobre 2 ε0, só que na direção do versor Z com o sinal de menos. Então eu vou colocar o menos aqui e o versor Z multiplicando no final. Então vamos deixar isso bem claro. A primeira expressão é quando nós estamos em pontos acima do plano do disco. A segunda expressão serve para pontos que estão abaixo do plano do disco. E nas duas regiões, o campo elétrico é uniforme. Vamos finalizar esse vídeo com uma última observação em relação a essa situação. Note que, ao colocar o ponto P em um ponto do espaço muito próximo do plano do disco carregado, para esse ponto P, o campo elétrico naquela região muito próxima do plano do disco terá um comportamento de campo elétrico uniforme. E, portanto, eu posso aproximar, nessa condição, o módulo do campo elétrico pela expressão sigma sobre 2 ε0. Muito bem, observe mais uma vez essas duas relações, as duas análises aqui promovidas, como representar um campo elétrico uniforme no espaço. E com isso, eu encerro esse vídeo com essa discussão final do campo elétrico gerado por um disco de raio azinho. Até a próxima!